Olá, está começando o programa TV OAB Guarulhos e hoje é um dia especial porque hoje a gente está iniciando a programação efetiva sobre um tema específico tratando aqui no programa. Esse é o intuito desse programa, trazer um tema e também trazer a comissão pertinente da OAB para falar sobre ele. Para quem não sabe, esse programa TV OAB Guarulhos passa todas as sextas-feiras às 9h30 da noite no canal 3 da NET pela TV Guarulhos. Para quem não tem acesso à NET, também passa pelo site www.tvguarulhos3.com.br. É replicada no Facebook da OAB Guarulhos e também no Facebook da TV Guarulhos. Estamos aqui hoje com a comissão de prerrogativas, porque o tema a ser tratado hoje é sobre INSS e Previdência Social em geral, em relação também à reforma da Previdência Social. Está aqui comigo o Dr. Eduardo Ferrari, ele que é presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Guarulhos. É um imenso prazer recebê-lo aqui no nosso programa, doutor. Também está aqui com a gente a doutora Jéssica Góes, também é membro dessa Comissão de Direitos e Prerrogativas no Núcleo de Atendimento Previdenciário, atendimento junto à agência do INSS. Aqui também com a gente a doutora Aldair Brasil, também faz parte desse núcleo de atendimento do INSS, no Núcleo de Previdência Social, pela Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Levando em consideração que esse programa é exibido semanalmente, eu peço a todos que compartilhem essa live pelo Facebook da OAB, para que sempre esse canal chegue a mais pessoas e mais pessoas consigam acompanhar então toda a programação. Dr. Eduardo Ferrari, sobre esse tema específico, eu gostaria de saber do senhor como que está esse atendimento nas agências do INSS em relação aos advogados? Olá, Felipe. Olá, colegas, doutora Aldair, doutora Jéssica, como vamos? Tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar trazendo alguns elementos aqui para toda a comunidade jurídica da Ordem dos Advogados de Guarulhos. Muito bem, a Comissão de Direitos e Prerrogativas, ela visa implementar e facilitar o trabalho do advogado, da advogada diariamente. Nós estamos sempre atentos às necessidades, às carências. A gente tem acompanhado que junto ao INSS, em gestões anteriores, sempre houve um acompanhamento de perto e nós entendemos também que é necessário esse acompanhamento de perto até para aprimorar a relação entre as instituições. Esse atendimento, então, esse acompanhamento de perto que vocês estão fazendo ali perante o INSS sobre o atendimento dos advogados, você vê a necessidade de implementação, de repente, de um apoio para os advogados, referente a uma sala dos advogados dentro da agência do INSS? Sim, sim. Guarulhos sempre largou à frente com relação ao atendimento ao advogado. Então, Guarulhos sempre buscou uma prioridade para o atendimento e valorização das prerrogativas do Estatuto da Ordem. Então, nós temos aí duas reivindicações em andamento. Uma delas é um grande sonho, que é termos uma sala da Ordem dos Advogados junto à unidade, que vai facilitar por uma série de fatores, vai facilitar material de escritório, vai facilitar computador, vai facilitar acesso à internet e também a instalação de um segundo guichê para atendimento exclusivo aos advogados. São dois trabalhos que nós estamos desenvolvendo já ao longo do ano passado. Sobre esse guichê a gente vai até falar aqui, porque é uma conquista da advocacia guarulhense, não é isso? Exatamente. Pela essa participação, com que periodicidade a comissão atua lá na agência do INSS? Vocês têm feito reuniões periódicas? Quais são os temas que vocês levam lá? E se vocês têm tido resultado positivo para trazer aqui para os advogados de Guarulhos? Sim, sim. A ideia da Ordem dos Advogados estar presente junto a todas as instituições, não só o INSS, é justamente quebrar determinadas situações que muitas vezes são geradas sem o controle das pessoas. Então, a ideia é criar uma empatia com as instituições, facilitar o acesso, ter contatos diretos com as pessoas responsáveis. Então, nos encontramos já desde 2016, perco até a quantidade de reuniões que nós já tivemos, que foram mais de 10, né? Então, às vezes com a própria diretoria-geral, procuradoria, com os responsáveis diretos, gerentes, tanto da agência
da agência Vila Endres quanto da agência Pimentas. Então, sempre estamos próximos do INSS. Muito bom. E eu tenho visto isso. A gente que acostuma ir na Previdência Social advogar, tem visto que teve uma relevante melhora. Tem muito a ser feito, lógico, mas a gente tem visto que a Comissão de Prerrogativas está sempre presente, tentando ajudar a classe dos advogados e o atendimento em geral. Eu queria ainda falar com o Dr. Ferrari sobre essa conquista que a OAB Guarulhos teve através de um mandado de segurança já antigo, mas que foi aplicado recente nesses últimos anos, de reservar um atendimento específico para os advogados. Essa conquista aí, ela tem surtido efeito? Os advogados já estão suficientemente abrangidos com esse atendimento? Ou você já falou que tem a visão de ter mais um quichê? Isso já demonstra que, de repente, está sendo muito pouco esse quichê? Veja bem, Felipe, como todos os órgãos públicos e a população de Guarulhos aumentou bastante, né? Então, assim, é evidente que o que a gente encontra no atendimento não é o ideal, está longe do ideal. Entretanto, nós nos pautamos em números. Nós temos um controle que anteriormente não tínhamos. Então, nós temos um registro de todos os atendimentos, o que faz cada advogado, relaciona os pedidos, enfim. A ideia da ordem é participar de uma maneira no sentido de funcionar como uma ferramenta. Então, pelos números que nós encontramos ali, apesar de termos diversas reclamações, muitas delas nós sabemos quais são, é fato que as agências aqui em Guarulhos funcionam e atendem e passaram a atender um número muito maior de advogados ao longo dessa gestão atual, né, da nossa Comissão de Direitos e Prerrogativas. Sim. A gente viu que o número de atendimentos realmente aumentou. A população de Guarulhos aumentou significativamente e cada vez mais não tem como o atendimento meio que funila, né? A gente não tem muito o que fazer, mas a comissão referente a isso já está trabalhando, está empenhada. Doutor, a gente sabe que o atendimento no INSS tem algumas peculiaridades, principalmente para os advogados. Que o advogado costuma chegar na parte da madrugada, 3, 4 da manhã, para então fazer ali a inscrição nos primeiros lugares na fila dos advogados. E referente a isso, a gente teve conhecimento que nas últimas semanas teve um caso que ocorreu com 2 advogadas da cidade, na frente do INSS, onde elas teve seus pertences roubados naquela região, e a OAB, lógico, tomando conhecimento disso, já tomou partido. Eu queria saber quais são os apontamentos, quais são as medidas que a OAB Guarulhos está tomando referente a esse caso. Muito bem colocado, doutor Felipe. Veja, a preocupação da ordem é também com a integridade física dos advogados. Nós não temos como interferir diretamente na ação dos advogados. Olha, você tem que ir para lá tal horário, outro horário, enfim. A instituição funciona a partir das 7 da manhã e vai até às 17 horas. A recomendação é que os advogados se dirijam para lá dentro de um horário razoável. O prédio onde aconteceu esse fato, com 2 colegas nossas, doutora, se localiza esse prédio num local de alto risco, ou seja, próximo de uma rodovia, próximo de um terminal de cargas, enfim, próximo de uma comunidade. A gente sabe que, de modo geral, a violência está presente. Lá, nós temos detectado que é maior. Então, houve uma recomendação da ordem para que não utilizassem determinados horários. Enfim, infelizmente, pela demanda, pela necessidade de trabalho, acabou se criando uma ideia de estar indo para lá durante a madrugada. Infelizmente, 2 colegas foram surpreendidas por marginais que fizeram sequestros relâmpagos. A questão material, graças a Deus, não foi muito prejudicial. Entretanto, a questão emocional realmente que abala, né? Então, a Ordem dos Advogados, através da comissão, tomou providências no seguinte sentido, de encaminhar um ofício à comandante de policiamento de Guarulhos, no sentido de solicitar uma ronda mais intensificada àquela região. Então a comissão já tomou esse partido, vai oficiar a comandante do policiamento militar da cidade. Sim, o ofício está pronto, só falta realmente agendar um horário e entregá-lo à comandante. Eu parabenizo, porque eu acho que é isso que a gente quer ver na OAB Guarulhos. A gente não tem como controlar todos os incidentes na cidade,
mas a OAB Guarulhos, pelo visto, ela não silenciou referente a esse caso. E eu pessoalmente, inclusive, quando soube da situação, fiz contato com as duas colegas, me coloquei à disposição, porque a gente sabe que o trauma do roubo, não é, muitas vezes a gente precisa de um apoio, nem que seja um apoio, um braço, um amigo, um apoio emocional. E isso, particularmente, eu tomei essa iniciativa também. Eu agradeço por elas, parabéns pela comissão estar ativa nisso. Eu queria agora falar com a doutora Jéssica Góes, que está sempre atuante nas agências do INSS. Vocês que participam da comissão, estão sempre lá, vocês têm verificado alguma melhoria assim, efetiva após as suas atuações referente à Previdência Social? Tem tido melhoria significativa que vocês podem apontar aqui para a gente? Olá, na realidade temos sim, nós temos visto a atuação da OAB junto ao INSS de forma bem concreta, principalmente quanto às questões das nossas reuniões junto à gerência e às chefes de ambas APSs, onde a gente tem verificado que foram melhoradas as questões de agendamentos de cópias de processo, cargas. Anteriormente, nós passávamos em torno de 5 meses para retirada de uma carteira ou cópia de processo para poder verificar e informar isso ao nosso cliente. E, na realidade, após diversas reuniões, nós temos visto que isso tem se minimizado em torno de 1 mês e nós temos agendado isso propriamente em um caderno no guichê do advogado, que anteriormente era feito somente pela fila do guichê e que hoje conseguimos também retirá-las através de senhas, que também minimiza bastante o tempo do advogado lá na agência. Em média, aproveitando, é quanto tempo o atendimento para o atendimento do advogado? Demora em média quanto tempo? Esse atendimento tem sido, infelizmente, bem prolongado. Porque, assim, primeiramente, a comissão, através de uma das primeiras reuniões, estabeleceu uma forma de minimizar o serviço dos advogados ali em relação ao tempo. Então, a princípio, nas primeiras reuniões, nós havíamos conseguido uma posição da própria agência, no sentido de que cada advogado teria o acesso a um protocolo de benefício ou 5 procedimentos. Contudo, em torno de uns 2 meses para cá, como houve a deliberação de um mandado de segurança federal pela OAB, nós tivemos modificações nesse sentido. Então, hoje, muitas vezes o advogado chega na madrugada no INSS e a demora para que seja atendido é em torno de 5 a 6 horas até. 5 a 6 horas. Isto. Eu acho que, aos poucos, a gente está tentando, pela comissão aí de prerrogativa, está tentando melhorar, mas o serviço do advogado, ele também é um serviço demorado, né? Quando, se você for ver, você dá a entrada, você precisa esperar cumprir alguns requisitos, tem que fazer o cadastro, tem que dar a documentação, conferir, então não é tão rápido assim. Então, se a gente for ver, o advogado, em média, 1 a 2 horas de atendimento para cada advogado, eu acho que não está tão alto assim o tempo, porque eu sei que é um clichê, mas a gente sabe que o serviço do advogado também é demorado. E às vezes ele não faz só um procedimento, faz mais de um procedimento. Eu gostaria de saber ainda, antes de passar para o próximo bloco, se você está tendo um bom atendimento referente à agência do INSS. A gerência das agências estão recebendo bem a comissão de prerrogativas lá? Sim, nós temos visto que existe uma grande diferença de anos atrás para hoje. Nós temos sido muito bem atendidos nas reuniões com a chefia. Os nossos pleitos agora, eles são até diretos. Nós verificamos que existem problemas na agência, nos reportamos diretamente à chefia, que está sempre prontamente nos atendendo. Uma outra coisa muito importante que nós temos obtido através também das reuniões é que nós conseguimos um analista para o período da manhã no INSS de Guarulhos, o que demanda uma prévia solução imediata dos processos. Coisa que há cerca de 10, 15, em torno de 20 anos atrás, a gente não via aqui na nossa cidade. Era um sofrimento muito maior e isso a gente deve à conquista da atuação dessa comissão. Parabéns, eu vejo que essa comissão é atuante mesmo. Olha, pessoal, a gente vai continuar aqui conversando com a comissão de prerrogativas. E vocês ficam aí, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre reforma da Previdência Social. Olha, tema importante e interessante, hein? Fiquem aí. Preparado para viajar barato? Viajar Barato é o único outlet de viagens do Brasil.
Alta tecnologia para buscar as melhores oportunidades e promoções. Pacotes completos para você não se preocupar com nada. Viajar barato é o único outlet de viagens no computador, celular, 24 horas, sem sair de casa. Réveillon, carnaval, cruzeiros marítimos, férias de verão. A hora é agora. Viajarbarato.com.br, o único outlet de viagens do Brasil. Viajar barato. Então, pessoal, estamos voltando no segundo bloco aqui no programa, que hoje estamos tratando sobre INSS e Previdência Social. E nesse segundo bloco, efetivamente, a gente vai falar sobre reforma na Previdência. Como que estão essas questões, quais são as mudanças, se é prejudicial, se não é. A gente vai falar sobre isso hoje, ficam aí ligados, que agora a gente vai continuar conversando aqui com a Comissão de Prerrogativas, mas agora a gente vai conversar com a doutora Aldair Brasil, não é isso, doutora? Aldair Brasil. Exato. Doutora, seja bem-vinda ao programa. Eu queria saber da doutora, quais são as regras na Previdência Social hoje em dia, para poder aposentar, alguns benefícios. Pode falar para a gente, para quem está nos assistindo? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, parabenizar você e a OAB pela iniciativa do programa e dizer o seguinte: para que eu possa explicar o que é Previdência, eu preciso primeiro explicar o que significa a sigla INSS, que é Instituto Nacional do Seguro Social. Então, eu sempre terei que pagar o seguro. Eu tenho direito se eu pagar no seguro. A nossa Previdência, ela é dividida em assistencial e seguro. Então, assistencial são todos aqueles programas de assistência que a gente chama de BPC, Programa de Previdência Continuado. Então, é aquele que é erroneamente chamado de aposentadoria do velhinho, nós chamamos de LOAS. Então, é o velhinho, é aquela pessoa deficiente que não contribuiu com a Previdência Social e tem um benefício, se necessário for. E tem a parte do seguro, que é justamente aquelas pessoas que contribuem com a Previdência e em contrapartida terão direito a um benefício. Tá? Então, esses benefícios quais são? Que nós temos na nossa legislação atual: aposentadoria, auxílios, doença, auxílio acidentário, auxílio doença por acidente do trabalho, pensão por morte, auxílio reclusão, enfim, tem uma lei que é 8.213 que nós usamos, que é a nossa cartilha, a nossa Bíblia, em que ela descreve quais são os benefícios que a Previdência dispõe. Porém, só tem direito quem contribui com a Previdência Social. Essa é uma pergunta importante, né, doutora? Porque muitas pessoas confundem. Acredita que atingiu uma certa idade já teria o direito a aposentar, mesmo sem contribuir para a Previdência. Exatamente. A gente vê isso muito, pessoas que trabalharam na juventude, né, no setor rural, e hoje chegam até a advocacia e perguntam: doutor, eu gostaria de aposentar. Eu não contribuí nunca, mas sempre trabalhei, mas nunca teve nenhuma contribuição. Então, infelizmente, não tem como. Não. Aí ele pode, no caso, se ele tiver lá 65 anos de idade. 65, Jéssica? Continua, né? 65 anos de idade. Não tem, a gente chama de renda per capita. Eu somo todo o salário da família, divido pelo número de pessoas. Se eu tiver até 1/4 de salário mínimo de renda, eu vou ter direito a esse benefício, que é um benefício assistencial. Que é o LOAS, né? É o LOAS. Ele é assistencial. Para vocês que estão nos assistindo, né, doutora? LOAS é diferente de aposentadoria. Totalmente. É muito comum nos nossos escritórios chegar um cliente e falar assim: a minha vizinha recebe aposentadoria e nunca pagou a Previdência. Ela não recebe aposentadoria, ela recebe um benefício assistencial. E esse benefício assistencial, como a doutora bem explicou, é direcionado principalmente a quem tem baixa renda, né? Faz toda essa análise. Eu vou colocar aqui aqueles extremamente necessitados. Os extremamente necessitados. Então, não é aposentadoria. Não é aposentadoria. Doutora, em referente a isso, a gente tem visto, uma das coisas que o brasileiro teme é sobre a sua aposentadoria, chegar ao final do ciclo de trabalho e poder então descansar, receber um benefício que é a aposentadoria diante de tanto serviço que executou na sua vida. Ultimamente a gente tem visto uma movimentação no governo federal sobre uma reforma, né, na Previdência Social. Você poderia falar um pouco aqui pra gente que impacto isso causaria aqui na Previdência Social em relação principalmente ao setor e o benefício da aposentadoria?
Tá. Essa reforma é a chamada PEC 287, 287, eu sempre confundo com 286, 287 de 2016. Na verdade, ela está suspensa no momento, diz que é necessária, acredito que seja necessária, mas eu não vou ficar no acredito, porque eu acredito em muitas coisas, então, mas o que a gente tem de concreto é que ela está suspensa, mas ela tinha como principal, aliás, muitas coisas dado o projeto inicial já caíram. O último projeto, ele fixa a idade mínima para aposentadoria para a mulher aos 53 anos, para o homem aos 55, tempo trabalhado 40 anos, não se mexe nos benefícios assistenciais, que eu vejo muita gente dizer, e o velhinho não vai ter mais direito. Não. Os benefícios assistenciais permanecem e não se fala em mudança na aposentadoria do funcionário público. Do funcionário público não se fala. O governo tem falado sobre que o setor do funcionalismo público, juízes, tem recebido muito, se aposentado antes, políticos também. E Sim. Ele tem falado que é importante reduzir porque o impacto na Previdência é em relação a eles. Eles que dão o impacto na Previdência. Você acredita que a Previdência é deficitária no sistema? Não acredito. Na hora de falar acredito, não acredito, eu não acredito. Até porque eu faço sempre com os meus clientes esse exercício. Se você me deve alguma coisa, eu não vou perdoar. Se você, por exemplo, você me deve alguma coisa e alguém também me deve, eu não perdoo a dívida. Eu cobro, nem que seja de pouquinho. No caso da Previdência, há muitos devedores que estão sendo exonerados de pagar. Ora, se a Previdência deve, por que estão sendo perdoadas essas dívidas? Não há por que perdoar. Há de se cobrar essas dívidas, que são em milhões, bilhões, como se fala. Então, muita gente deve para a Previdência. Por que não se cobram essas dívidas? Por que o pobre, por que a corda sempre rompe para o menor? A pessoa contribuiu, ela pagou, ela fez a parte dela. E na hora de receber, não vai receber porque um grandão está devendo. Isso não é justo. Cobra-se quem deve. Quem deve tem que pagar. Ele é um devedor. Então, eu acredito que se todos que estão devendo pagarem, não há dívida nenhuma da Previdência. A Previdência é um órgão que, desde que surgiu, todos contribuem. E você é obrigado a contribuir. Você não tem como optar por não contribuir. Você é obrigado a contribuir. Pô, que empresa é essa que só recebe e na hora de pagar ela diz que não tem dinheiro? A gente vê que os grandes, realmente a gente tem visto que estão sendo perdoadas dívidas, né? Sim. E essa reforma atinge principalmente a classe que menor. É a trabalhadora, né? Doutora, referente a isso, porque tem muitas pessoas que nos assistem que não é do meio jurídico e às vezes não vai entender muito bem. Mas veja só, essa contribuição que eles fazem, todo mês lá pagar o carnezinho para contribuir para o INSS, essa contribuição que eles fazem, esse dinheiro que entra, o dinheiro que entra dele vai para uma conta e ele vai sacar ao final, ou esse dinheiro dele paga outras pessoas que já estão recebendo no momento? Sim, é essa função, é a universalidade, né, que fala. Todos que estão pagando Previdência ajudam a pagar a aposentadoria dos que se aposentam. Eu contribuí e ajudei a aposentadoria do meu amigo que se aposentou primeiro, mas os que ficaram vão ajudar a pagar a minha aposentadoria. O que se fala muito na Previdência é que houve uma inversão de como é que chama? De triângulo, né? Antes a minha base era grande, existiam muitas pessoas contribuindo e poucos aposentados. E hoje inverteu. Eu digo que eu não acredito nisso. Até porque hoje nós temos uma série de trabalhos que antigamente não existiam. Daí os né? Telecomunicações, teleinformática, não sei, tudo muito tele. Tudo que é de computação que se gerou, geraram também muitos empregos. Então, não é possível que nós tenhamos muito mais aposentados do que contribuintes. Sem falar que os aposentados continuam a contribuir, né? Eles não deixaram de contribuir. Então a gente pode dizer que quem vai pagar a nossa aposentadoria são os nossos filhos, Sim, nossos netos. Nosso futuro. Nosso futuro. É então, nosso se futuro. ele não pagar, a gente não recebe. Não. Doutora, e referente a isso, você vendo essa reforma da Previdência, né? Está suspensa lá no Congresso, né? Isso. Então tem uma discussão política lá. Você acredita que vai ser aprovada essa reforma?
Olha, vai depender do interesse, é sempre o interesse político, né? O que eu vejo, assim, eu estava até dando uma lidinha, você terá que ter, por exemplo, mulher, 53 anos de idade, 40 anos de contribuição. Eu falei, opa, vou ter que começar a trabalhar com 13 anos para conseguir me aposentar. Então, a mudança que haverá será no sentido da aposentadoria por tempo de contribuição e idade. Mas a aposentadoria especial não vai ser mexida. Não está se falando na aposentadoria especial. Então, a pessoa que trabalha exposta à insalubridade, à periculosidade, não acredito que vá permanecer. Até seria injusto, né? Trabalhou exposto, qual é a contrapartida dele? Eu trabalhei exposto a agente agressivo e vou continuar trabalhando até morrer? Eu acredito que a mudança sempre tem um lado bom e um lado ruim da situação. A gente precisa entender bem. Porém, nada pode ser feito às pressas, né? Exato. Como foi feito na reforma trabalhista, que Exato. muitos pontos ficou ainda para ser discutido. Sim. Doutora, nesse programa é um programa que a gente trata sobre a Previdência Social, sobre a reforma. Tem alguma consideração que você quer deixar para quem nos assiste referente à reforma em si? Algum ponto importante? Eu quero. Eu gostaria que se esclarecesse o seguinte. O INSS ele trabalha com instrução normativa. Então, nem sempre um benefício negado, ele é negado legalmente. Então, é preciso que, tendo a sua aposentadoria negada, a pessoa procure um advogado. O advogado vai buscar a lei, vai buscar a justiça para buscar o seu direito. É essa a nossa função. Então, nós temos em Guarulhos, eu pelo menos, eu posso dizer isso para os meus casos, nós temos tido um judiciário muito favorável ao segurado. Então, eu acho muito importante que a OAB se mantenha forte, que estude. É importante estudar. Existe muita saída. Há casos de funcionário que olha e fala assim, seu benefício foi negado, procure um advogado. Advogado, atue com honestidade, seja honesto. É isso que a gente precisa, de uma gente honesta, de profissionais honestos, porque tem campo. Mesmo que haja reforma da Previdência, todas as vezes que houveram reforma de Previdência, abriram-se leques de ações para advogados. Ganhamos dinheiro, não é verdade, Jéssica? Então é preciso conhecer o direito e saber onde eu posso usá-lo para o meu cliente. Trabalho a gente sempre vai ter. Doutora, eu agradeço a sua participação referente a essa reforma da Previdência. E você tocou num ponto no final aqui muito importante. Aqui nos assiste, a Previdência Social, ela é administrativa. Tudo o que você faz lá é administrativo. Você poderia até fazer de forma direta, sem advogado. Mas um conselho é que você procure sempre um profissional habilitado. Existem algumas pessoas no mercado, terceiros, que passam a procuração que não são advogados. Não tem inscrição na OAB Guarulhos nem em outra OAB. Então, esse é um ponto importante que vocês devem ver sempre que for contratar um profissional, porque é aquilo que a senhora falou, o direito tem, porém, o advogado habilitado, mesmo que tenha uma reforma, mesmo que tenha mudanças, ele vai saber caminhar para o melhor lado em razão de conquistar o benefício do seu cliente. Eu gostaria de, aproveitando, a gente está no segundo bloco desse programa, estamos chegando ao final, tratamos hoje de temas muito importantes, que é a Previdência Social, o INSS, o atendimento. Hoje foi um dia muito produtivo aqui no nosso programa. Finalizando aqui, antes de iniciar o nosso programa, eu gostaria de falar com o Dr. Eduardo Ferrari sobre se ele tem algumas considerações para fazer aqui para a gente, para deixar uma mensagem para todos que nos assistem. Muito bem, Dr. Felipe. Há prerrogativas, a Comissão de Direitos e Prerrogativas nessa gestão, doutor Alexandre de Sá, que nos confiou estarmos à frente dessa missão, junto com grandes colegas, pessoas que se não estiverem presentes, nada disso acontece, né? Nos possibilita exercermos essa atividade que visa a cidadania, a melhoria da cidadania. Então, a Comissão de Direitos e Prerrogativas é isso. Aproveitando, Felipe, eu gostaria aqui de deixar 2 recadinhos. Um deles é o contato do nosso telefone, que é a Comissão de Direitos e Prerrogativas, advogado, você é advogada. Na dúvida, liga pra gente. A gente vai tentar entender o que está acontecendo. E se for algo relacionado a prerrogativas, nós vamos agir. O telefone é 97-283-2920. É um telefone permanente, 24 horas. O outro recadinho que eu gostaria de estar colocando é que agora, dia 7 de março,
teremos uma palestra ministrada por servidores do próprio INSS, na Ordem dos Advogados do Brasil Guarulhos, que vai tratar dessa inovação que vem agora, né, doutora Adair, que é o INSS digital. Então, a OAB, preocupada com as mudanças que têm acontecido na legislação, fez contato, já desde o ano passado nós estamos tentando trazer o INSS para dentro, os técnicos para dentro, porque nada mais fácil ou melhor para trabalho do que termos contato direto com a instituição, né? O judiciário está aí, evidentemente, é a última saída. Entretanto, a OAB luta para que as coisas se resolvam num curto espaço de tempo. Então, a recomendação dada pelo Felipe, pelos colegas, procure sempre um advogado. Muito obrigado. É isso, doutor, parabéns. Mais uma vez eu agradeço a participação de vocês aqui no programa. Doutor Eduardo Ferrari, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Guarulhos. Doutora Aldair Brasil, que também faz parte da Comissão de Prerrogativas, Núcleo Previdenciário. E também doutora Jéssica Góes, da mesma equipe, junto na Comissão de Prerrogativas da OAB Guarulhos. Eu agradeço a todos que nos assistiram até aqui. Pessoal, compartilhe essa live que está passando no Facebook. Assistam no canal 3 da NET, na TV Guarulhos, todas as sextas-feiras, às 9h30 da noite. Esse programa foi feito especialmente para a classe dos advogados guarulhenses e para toda a sociedade de Guarulhos. E os temas aqui tratados serão temas pertinentes à sociedade. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.